Oi, cinéfilos! Espero que estejam bem engajados na espera pela premiação do Oscar hoje à noite. Certamente será um momento de muita troca de energia nas redes sociais, entre amigos e colegas cinéfilos, e também uma forma de se divertir com o cinema, que para mim é o mais importante. Celebrar a sétima arte e o quanto ela faz a diferença a cada dia na minha vida e na sua. Volto aqui para finalizar a categoria de melhor filme desse Oscar, fechando o ranking dos 8 filmes e também encerrando o especial Oscar 2015 no Madame Lumière. Para quem não viu todos os videocasts, eu sugiro acessar meu blog www.madamelumiere.blogspot.com.br ou meu canal no YouTube. Hoje falo sobre os 4 melhores colocados, segundo meus critérios técnicos e também pelo conjunto da obra. A estrutura de análise desses filmes é a mesma que eu vou seguir aqui, ou seja, mais objetiva, colocando resumidamente apenas as forças e fraquezas de cada longa e se ele é competitivo no Oscar. Em quarto lugar, inclui Whiplash, que é um filmaço dirigido pelo Damien Chazelle. É o único longa que vai na contramão de todos os outros, que são produções audiovisuais mais clássicas, ou de diretores que já têm um trabalho recorrente e muito similar na direção, na estética e na escolha de determinados tipos de narrativas, como é o caso de Wes Anderson, de O Grande Hotel Budapeste, de Clint Eastwood, de Sniper Americano, de Richard Linklater em Boyhood. Por que a indicação de Whiplash é surpreendente e merecida? O filme tem uma característica de cinema independente, não tem o glamour comercial das grandes produções, é intenso, vibrante e com um conflito consideravelmente simples, mas que é levado ao sublime na tela. Além disso, é um filme diferente de todos os outros, tanto que no meu ranking mais pessoal e menos técnico, ele é um dos meus top 3 nessa categoria. A história é sobre Angel, um baterista de jazz, interpretado pelo Miles Teller, que está na banda de um renomado conservatório musical, conduzida pelo professor Carrasco Fletcher, interpretado pelo J.K. Simmons. Esse professor é exigente, instável, abusivo com palavras e gestos duros, extremamente perfeccionista, e vai levar Angel ao limite da exaustão física e emocional. Sobre os pontos fortes, esse filme tem um roteiro muito, muito bom. Ele consegue ser direto ao ponto, porque o conflito está armado. Temos um professor carrasco, bem autoritário e grosseiro de um lado, e do outro temos um aluno dedicado, que é apaixonado por jazz, e determinado a enfrentar esse professor e exigência para conseguir a posição efetiva na banda. É um duelo de gigantes, medindo forças. O diretor Damien Chazelle também assina o roteiro e torna o filme intenso e envolvente, ou seja, ele domina o roteiro, a direção e sabe exatamente dosar essa intenção narrativa para provocar emoções fortes. Na construção da narrativa, o fato de usar a música do jazz, que é a base do filme, ligada à paixão, superação, dom, dedicação, domínio técnico, emoção, tudo isso leva o longa a uma crescente força narrativa até o grande finale, que é a parte mais emocionante e inesquecível. É um filme fantástico. A atuação de J.K. Simmons, que já ganhou vários prêmios como ator coadjuvante por esse trabalho, é excepcional e ele vai ganhar o Oscar, com certeza. Ele é um ator assustador nesse papel, porque ele não negocia, ele simplesmente manda e chega a ser engraçado ao mesmo tempo assustador. Então, esse realismo na ficção, que incorpora os professores exigentes e difíceis de lidar que existem por aí, é muito verossímil. E por incrível que pareça, o Fletcher não é um professor que a gente odeia. Pelo contrário, ele quer levar o aluno à perfeição, mesmo que seja pelos meios mais árduos. O terceiro ponto de destaque é a edição, que inclusive ganhou o Spirit Award ontem.
é uma edição muito precisa e que colabora para o dinamismo e intensidade dramática e todas as emoções que o filme carrega. Então, é um excelente trabalho da direção e equipe. Os pontos fracos. Eu não vejo pontos fracos gritantes em Whiplash. É um filme nota 10 e tem seu brilho próprio dentro do cinema de pegada mais independente. Talvez Miles Teller, embora dedicado e muito bem no papel, não seria o ator para esse filme. É um ator que está crescendo. Basta lembrar da sua participação na distopia Divergente. Tem senso de humor, tem o seu lado de homem comum, diferente de outras celebridades mais pomposas do meio. Mas me faz pensar se o embate entre ele e o J.K. Simmons não seria mais grandioso se fosse com um ator mais experiente. Esse não é um filme competitivo nessa categoria, porque a Academia dificilmente vai escolher como vencedor um filme como Whiplash. Seria um milagre, não pela capacidade do filme, que é muito grande, mas pelo estilo tradicional da Academia. Por outro lado, o filme é forte em roteiro, em edição e ator coadjuvante. Ok? No terceiro lugar, coloquei o Grande Hotel Budapeste, que conta as aventuras de um concierge, M. Gustave, interpretado pelo Ralph Fiennes, e seu lobby boy, Tony Revolori. No Grande Hotel Budapeste, e eles também são grandes amigos. A história é um misto de aventura, mistério e comédia, sob a direção do Wes Anderson, e sua assinatura na direção é bem estilizada, artística e metalinguística. Entre as suas forças está o roteiro, que é bem construído, assim como a direção, ok? No roteiro, ele trabalha bem as peripécias da aventura, a função de cada personagem e é dinâmico. Além de ter uma característica especial, que é a metalinguagem, um filme que usa elementos da literatura para contar uma história no audiovisual, e isso é muito interessante e é um ponto alto nessa produção. Outro aspecto forte é a direção que tem essa habilidade de nos levar a um outro mundo particular, como viver por algumas horas dentro de um livro, com planos construídos, com uma beleza visual impressionante, com uma preparação impecável na direção de arte e na fotografia, sempre com as recorrentes escolhas de estilo do diretor na linguagem cinematográfica, ou seja, como ele realiza os enquadramentos, como grandes quadros de uma pintura, como ele dirige as personagens excêntricas e normalmente tragicômicas, e a sua capacidade de extrair ao máximo essa excepcional viagem ao mundo imaginário de Wes Anderson. Ok? Sobre as fraquezas, não há grandes problemas aqui, salvo ser um filme com um elenco muito grande, com atores queridos e talentosos, que infelizmente não são utilizados na sua plenitude, o que é natural, porque é o típico longa no qual aparecem vários pequenos personagens para influenciar uma ação necessária em algum momento do roteiro e depois sair de cena ou não ter tanto destaque. Isso já era esperado na história e faz sentido, porque é como uma história literária de aventura dentro de um filme. Por ser um longa, Wes Anderson de ser, nem todos gostam do diretor por conta da sua excentricidade, marca pessoal nos filmes, mas esse longa se destaca por um excelente roteiro para essa proposta. Não é competitivo para esse prêmio de melhor filme, podendo ganhar design de produção, figurino, roteiro original, e maquiagem. Em segundo lugar, Boyhood, da Infância e Juventude, que é o aclamado filme de Richard Linklater, que levou 12 anos para realizá-lo, e fala sobre essa passagem do tempo na vida de Mason, o ator Ellar Cochrane, e sua família, sempre acompanhado aí por sua mãe, interpretada pela Patricia Arquette. Boyhood é um filme bem humanista na sua proposta. Ele aborda as fases da vida, a passagem do tempo,
o amadurecimento, as mudanças familiares, entre outras. A meu ver, é um filme sobre a vida propriamente dita, de como ela passa, de como ela nos transforma, e como esse tempo nos absorve, quando na verdade nós queremos absorvê-lo, e muitas vezes não sabemos como, né? É bonito, é sensível, é um retrato mais fiel da infância, juventude, e tem um aspecto nostálgico, porque ao olhar mesmo em sua família, de alguma forma, a tendência é lembrar de como os anos de nossa vida passaram, né, e o que fizemos com eles. Essa dimensão da passagem do tempo, como olhar um vídeo ou um álbum dos nossos momentos como criança e adolescente, cria uma conexão com o filme, uma empatia mais espontânea. Os pontos fortes são a direção de Richard Linklater e a atuação de Patricia Arquette. Linklater não é um diretor tão técnico. Quando eu digo técnico, quero dizer, não espere abuso de recursos como enquadramentos e movimentos de câmera, fotografia, edição diferenciados. O trabalho dele é muito bom na construção da narrativa, no seu aspecto humanista, o que está mais dentro da história, na sua dimensão sobre como somos afetados pelo tempo, que é um tema recorrente em sua filmografia. Como ele também é um roteirista de Boyhood, aqui importa mais como ele constrói os diálogos, as emoções que estão ali no dito e no não dito. A direção de atores, ele normalmente trabalha com poucos atores e parceiros de outros trabalhos, por exemplo, Ethan Hawke. Isso faz com que a direção dele seja a mais orquestrar essa humanidade das relações, o que é um super trabalho, e nem todos os diretores têm essa habilidade. Normalmente, quem faz cinema independente acaba priorizando mais esse tipo de direção, mais focada no aspecto narrativo humanizado, com o teor dos diálogos, e como as cenas podem ser dirigidas com o máximo de naturalidade possível. Esse traço na direção de Linklater acaba sendo um dos seus diferenciais como diretor. A Patricia Arquette carrega o filme nas costas. Eu penso que sem ela o filme não seria o que é, e portanto ela vai ganhar o Oscar como atriz coadjuvante. Seu papel é o suporte da família e, juntamente com os filhos, ela também nos mostra a passagem do tempo sob uma perspectiva mais do adulto, que também se frustra com casamentos ou relacionamentos que não deram certo, com o desafio de trabalhar, estudar e sustentar uma família, a presença na vida dos filhos e até enteados, como uma realista referência materna, e por assim vai. Boyhood é competitivo para essa categoria, e a grande incógnita é: Boyhood ou Birdman ganhará o Oscar de melhor filme e de melhor direção? A briga vai ser forte. No primeiro lugar, Birdman é a minha escolha. Um filme sobre o qual eu já falei bastante ao analisar a direção de Iñárritu e a categoria de melhor ator principal para Michael Keaton. Birdman traz a figura de Regan, interpretado por Michael Keaton, que no passado foi um ator que interpretou o Birdman, super-herói de um blockbuster. Após anos e não sendo mais a famosa celebridade dos tempos áureos de Hollywood, ele resolve trabalhar em uma peça de teatro para se afirmar como ator, produtor e diretor na Broadway. E vai lidar com medos, inseguranças, frustrações, desejos que envolvem essa mudança e o seu passado. O filme é um drama cômico e tem elementos de fantasia. Michael Keaton acaba interpretando a ele mesmo, afinal ele também foi o Batman no passado, e nunca foi um ator queridinho em Hollywood. Então ele carrega essa faceta tragicômica do ator, que é engolido pela indústria cultural, que costuma ignorar atores mais maduros quando eles deixam de ser interessantes. Birdman tem vários atrativos, vou elencar 4 que são fundamentais: direção, fotografia, roteiro e edição. Primeiro, a direção de Iñárritu, que tem o Lubezki como diretor de fotografia. Ambos, a meu ver, são um casamento perfeito para a qualidade audiovisual desse filme. Lubezki, também conhecido como Tivo Lubezki, trabalhou na fotografia de Árvore da Vida, do Malick, e de Gravidade, do Cuarón. E ele tem 2 características interessantes,
que são como ele trabalha com a luz e como ele suporta fotograficamente as tomadas mais longas ou que dão a ideia de prolongamento. Lubezki tem total domínio dessas múltiplas possibilidades de usar luz natural, mas também usa bem a luz em ambientes fechados, como é o caso de Birdman, ou em cenários não rotineiros, como, por exemplo, a fotografia sci-fi de gravidade. Então, o diretor de fotografia, juntamente com Iñárritu, faz um trabalho incrível em Birdman, porque existe uma virtude fotográfica mais voltada para como os enquadramentos foram feitos, como o espaço do teatro foi utilizado de forma mais ampla, o jogo de luz, as tomadas longas, que têm cortes precisos e que são tomadas que criam dinamismo e um efeito mais prolongado no movimento na cena e entre sequências. Tá? Na minha opinião, o Oscar de melhor direção e fotografia devem ser de Birdman, por esses motivos. Além disso, a direção de Iñárritu foi muito assertiva com os atores, porque ele coordena Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone, Naomi Watts, Zach Galifianakis, entre outros, e todos têm o seu lugar ao sol, sua importância na história, e isso é bem dosado no longa. Também por conta do roteiro, com a combinação dos diálogos e de como os coadjuvantes também afetam o protagonista. Como, por exemplo, as discussões entre as personagens de Michael Keaton e Edward Norton, que são forças que se atraem e se rechaçam. Tá? Assim como os conflitos entre pai e filha, respectivamente, Michael Keaton e Emma Stone. Essa dimensão da contribuição dos atores coadjuvantes ao drama da personagem principal é rica, tanto no roteiro como na direção de atores. Por último, como ponto forte, destaco a montagem, que é feita sob medida para a proposta da fotografia e da direção. O filme é muito bem editado e tem cortes imperceptíveis e que não tiram a agilidade e a extensão das tomadas. Okay? Assim como Boyhood, Birdman é competitivo como melhor filme, assim como em melhor fotografia e melhor direção. Ok? Cinéfilos, muito obrigada por me acompanhar nos Madame Casts. Foi um prazer estar aqui com esse novo formato nesse especial do Oscar. Foi trabalhoso realizar todos esses vídeos, mas eu me sinto realizada de poder contribuir com a sétima arte, uma das minhas grandes paixões e alegrias. Uma boa festa de Oscar, hoje à noite para vocês, e curtam muito a premiação. Estarei ligada no Oscar, via Facebook e Twitter, ok? Nos encontramos lá. Beijos da Madame.